Neste domingo, dia 13/9, às 18 horas, iniciaremos os nossos cultos presenciais, somente com os irmãos da diretoria contactados pelo Guilherme. Se o irmão não foi, pedimos que não compareça. Estaremos nos preparando para atendermos às normas de segurança exigidas. Contaremos com uma equipe de apoio para garantir o bom andamento do culto e o cumprimento das normas. O nosso espaço foi reduzido e só comporta 28 pessoas sentadas, fora os que estarão participando do andamento do culto, entre introdução, sonoplastia, multimídia e grupo de adoração. A participação nos cultos abertos aos membros será a partir do dia 14/9. Está atrelado à realização da inscrição individual feita na Secretaria da Igreja pelo telefone 4330-5335. A recomendação é que não poderão participar dos cultos presenciais quem fazem parte do grupo de risco, como por exemplo, pessoas com idade igual ou acima de 60 anos, mesmo que estejam em boas condições de saúde. Pessoas apresentando sintomas gripais, tais como febre, tosse, dor de garganta, coriza e dificuldade em respirar. Pessoas com doenças crônicas. Pessoas que estejam convivendo com infectados ou casos suspeitos de Covid-19. Gestantes, menores de 12 anos. Programe-se para um dia ir com o pai ou outro dia com a mãe. Além disso, pessoas que apresentam sintomas de gripe ou resfriado não poderão participar dos cultos. É obrigatório que todos os membros usem máscaras. Será disponibilizado álcool em gel na entrada do templo para higienização das mãos antes de entrar no templo. Sua temperatura será aferida na entrada. A igreja está pronta somente para a realização de cultos. Não haverá outras atividades como EBD, classes para adultos e crianças, cantina e etc. Os assentos disponíveis estarão sinalizados e serão designados por nossa equipe de recepção, visando garantir o distanciamento. Em relação aos cumprimentos, está proibido apertos de mão, abraço, beijos e quaisquer contato físico. Os assentos terão marcação do local onde cada um deverá sentar individualmente, seguindo as normas de 2 metros de distanciamento. Ao final do culto, pedimos que libere o templo logo após o término do culto. Não será possível aconselhamento ou longas conversas em grupo no salão social com pastores ou membros da igreja. Estamos trabalhando para que os cultos sejam transmitidos pelas redes sociais ao vivo. Fiquem atentos aos nossos canais nas redes sociais. Reiteramos a nossa ação e atenção no sentido de promover o bem-estar das pessoas. Aliás, faz parte da nossa essência como igreja e também dos nossos valores institucionais. Amamos você e a sua família. Você é muito importante para nós. Em breve vai melhorar. Primeira Igreja Batista, Baeta Neves. Bom dia, igreja, bom dia, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma celebração, mais um culto de adoração e louvor ao nome do nosso Deus. Hoje eu trouxe um versículo para vocês que se encontra em Salmos 16:11, que diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor, Ele nos leva a lugares imensos. O pecado, ele nos afasta disso. Ele nos afastou da presença do Senhor. Mas é por isso que Ele nos enviou Jesus Cristo, que nos aproxima da presença desse Deus maravilhoso, que salva a sua vida e te deixa próximo a esse Deus tão grandioso que é o nosso Deus. Te convido você a fechar o seu olho para nós darmos início.
Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor, por mais um momento, Senhor, em Tua casa, louvando, Senhor, e adorando o Seu nome. Ó, Senhor, como é bom estar em Tua presença, Pai. Mesmo não estando dentro do templo, ó, Senhor, que dentro da nossa casa, Senhor, o Senhor possa estar presente. Que a Sua presença, Senhor, em nossa vida seja maravilhosa. Que a Sua presença seja grande, Senhor. E que as pessoas ao nosso redor, os nossos vizinhos, vejam, Senhor, o quão grande o Senhor é. Cuida, Senhor, abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a presença do Senhor? Presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir Tua voz, aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir Tua voz, aqui nos reunimos. Para lavar o coração, Para lavar o coração, revigorar a nossa fé, fé, bem alto nossas mãos, erguemos altos nossas mãos, nos assentarmos aos Teus pés, assentarmos aos Teus pés. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir Tua voz, aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir Tua voz, aqui nos reunimos. Oferecer nosso louvor, Oferecer nosso louvor, como família celebrar, como família celebrar Teu perdão, o Teu amor, Teu perdão, o Teu amor, Teus grandes feitos proclamar, Teus grandes feitos proclamar. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir Tua voz, aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir Tua voz, aqui nos reunimos. Amém. E é essa presença que nos faz seguir. E é essa presença que nos enche e nos transborda todo dia. E que nós possamos fazer dessa presença o nosso respirar dia após dia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão,
estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Senhor, te louvamos, ó Pai. E hoje, Senhor, nós confessamos que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Sem a Tua presença soberana em nossas vidas, nós não somos absolutamente nada. E pedimos ao Senhor que o Senhor tome posse das nossas vidas por inteiro, Pai. Toma conta de nós por inteiro, Senhor. Nós consagramos as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor faça, Senhor, de nós verdadeiros adoradores, pessoas, ó Senhor, que te amem em espírito e em verdade, ó Senhor, em todo tempo e em todo momento, Pai. Que a sua presença seja transbordada em nossas vidas, ó Senhor, e que essa presença seja sim o nosso respirar, Pai. Cuida de nós, fica conosco a cada momento, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora você fica com a nossa EBD e seja muito abençoado. Bom dia, irmãos. Como os irmãos estão? Passando bem? Peço a Deus que todos estejam com saúde, estejam bem, estejam com as suas famílias, que estejam todos muito bem, graças ao bom Deus. Pedimos a Deus também que conforte o coração das famílias que estão enlutadas, que têm algum problema, que têm alguma dificuldade. Neste momento que a gente está longe, nós podemos pedir a Deus que proteja nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos e que a igreja esteja bem. Eu estou aqui novamente para falarmos um pouquinho de mais algumas figuras. Domingo passado a gente já estudamos junto. Nós falamos sobre duas figuras propriamente dito, o corpo e a noiva. Domingo passado a gente estudou e hoje a gente vai ver mais algumas figuras descritas na Bíblia como exemplo de igreja, como uma metáfora, uma ilustração para que nós possamos entender muito bem qual a nossa função, qual que é o nosso objetivo aqui como igreja de Deus. Não é verdade? Muito bem, vamos seguir. Hoje nós estamos na lição 5, para quem tem sua revista. O título da lição diz As Figuras Bíblicas da Igreja 2. Domingo passado foi a 1, hoje é a 2. O texto básico é 1 Pedro 2, do 1 ao 8. O texto devocional Mateus 6, do 9 ao 13. E o texto-chave que nós vamos ler, Romanos 12, e versículo número 10. Esse é o resumo da lição, é o cabeçalho da nossa lição de hoje. Muito bem, vamos ver Romanos 12, 10, o que diz? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O ponto-chave desse versículo aqui é amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal significa o quê? Amor de irmão, amor de família, amor de sangue, amor que é de irmão para irmão. Vamos para nós nos amarmos uns aos outros com amor fraternal. Isso que esse versículo diz, que é o ponto alto desse versículo, o amor fraternal. Preferindo-vos em honras uns aos outros. Que nós possamos honrar uns aos outros com amor fraternal, segundo o mandamento, cumprindo o mandamento do próprio Deus para nós. Não é verdade? Vamos seguir nessa viagem, irmãos, comigo. Não me deixe só. Comente, fale o que os irmãos estão achando, o que vocês têm de dúvida, alguma coisa. Se eu não souber, eu passo para o Fábio. Se o Fábio não souber, eu passo
passamos para o pastor, mas sem resposta do irmão não fica. Comente aqui embaixo, curta o canal da igreja, cada vez melhor, cada vez com mais conteúdo, mesmo com o retorno do culto presencial, o canal da igreja no YouTube, no Facebook, nunca mais será o mesmo. Sempre vai ter novidades, sempre vai ter coisas, conteúdos para que possamos levar a palavra de Deus com mais ferramentas, com mais meios e cada dia com mais conteúdo para que os irmãos possam cada dia mais se alimentar da palavra do nosso Deus. Não é verdade? Muito bem. Quais são as figuras que a gente vai estudar hoje aqui? Lembramos que domingo passado a gente aprendeu sobre corpo, igreja como corpo de Cristo, e como a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Não é verdade? Muito bem. Hoje nós vamos aprender sobre 4 figuras que representam a igreja: o edifício, o rebanho, a família e a lavoura. São 4 figuras que a gente vai aprender bastante hoje aqui, com várias vertentes diferentes que representam a igreja. Muito bem. O primeiro que nós podemos estudar aqui é a igreja como um edifício, o edifício de Deus. Desse edifício, esse edifício que representa a igreja, o arquiteto, quem é o arquiteto? O arquiteto é o próprio Deus. E a pedra angular? A pedra que segura o edifício. A pedra angular também, nessa figura podemos ver bem que a pedra angular que segura o centro do arco, que era a entrada dos prédios antigos, ou podemos também falar sobre a pedra de esquina, a pedra que sustenta o edifício no local da coluna do templo, do edifício que segura. E quem é essa pedra que nos sustenta, que é a base da nossa igreja? O próprio Jesus. Vamos ver alguns versículos? Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quem arquitetou a igreja? Quem foi o arquiteto? Quem foi o engenheiro? Quem foi o projetista? Quem desenhou? Quem projetou? Quem desenvolveu a igreja, o edifício de Deus? Foi o próprio Deus. Antes da fundação do mundo, ele já arquitetou, ele já desenhou. Se fosse um pouco antes, ele já tinha sentado no seu AutoCAD, não sei se é esse software ainda, mas já tinha feito o projeto, desenhado, feito os desenhos da base, da estrutura, das paredes, do telhado, das colunas, da fundação, principalmente, desse prédio, desse edifício. Edifício chamado igreja, que tem como Deus o seu próprio arquiteto. O arquiteto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já tinha arquitetado, ele já tinha desenhado. Esse é o nosso Deus, que desenhou para a gente uma coisa maravilhosa. Essa irmandade que a gente tem até hoje, chamado igreja de Deus. Muito bem. Efésios 2 e 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Irmãos, vamos pensar num edifício, na nossa casa, no prédio que você mora, ou na prédio que você passa na frente. O que fica nas esquinas do prédio? O que fica nas esquinas do edifício? Fica a coluna principal. Quando você quer colocar um prédio abaixo, demolir um prédio, o que você faz? Você coloca dinamite nas colunas de sustentação. Nas colunas de sustentação. Porque elas que dão sustento, elas que seguram o prédio em pé. Lembra da passagem de Sansão, onde que o Espírito Santo se apossou dele pela última vez, ele estava na coluna principal. E ele derrubou aquele prédio empurrando aquela coluna. Hoje, quando se vai implodir um prédio, se coloca-se dinamite.
nesses prédios, nessas colunas, nas estruturas de esquina, que são as principais que sustentam o cômodo. Todo cômodo nas 4 esquinas tem uma coluna que sustenta toda a estrutura. Você pode nem colocar os tijolos, mas se tiver as colunas e as vigas nas esquinas, aquele prédio fica em pé, não cai, não é verdade? E na igreja, quem é a pedra de esquina? Quem é o sustento dessa igreja? É o próprio Jesus Cristo. Deus é o arquiteto, Deus desenhou, Deus projetou antes da fundação do mundo, e aí ele foi para a prática. E ele colocou como coluna, como sustento, como fixação, como segurança, como fortaleza, Jesus Cristo, seu próprio Filho, para nos sustentar na sua mão, na sua palavra, para nos sustentar nos dias bons, nos dias maus, nos dias de chuva, nos dias de sol, nos dias de calor, nos dias de frio. Jesus Cristo, a pedra da esquina, que sustenta nosso edifício de pé, que sustenta nossa igreja de pé, que nos sustenta de pé. Jesus Cristo, a pedra da esquina, a pedra do sustento. Muito bem. Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aí já começa a vir para a gente, irmãos. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós fazemos parte desse edifício. Nós fazemos parte do desenho do arquiteto. Nós fazemos parte da visão que aquele arquiteto, que aquele engenheiro fez. Que aquele engenheiro é o próprio Deus. Porque nós fazemos parte desse edifício. Nós somos morada de Deus, do próprio Deus em espírito. Deus é o arquiteto e Jesus o fundamento. Tem como dar errado um negócio desse? De jeito nenhum. Deus é o arquiteto, Jesus é o fundamento. Tem como dar errado? Não tem como dar errado. É impossível esse prédio cair. Pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, pode vir o terremoto, mas esse edifício não cai. Pode uma pedrinha cair para a direita, outra pedrinha cair para a esquerda, mas o edifício vai ficar de pé, até quando Deus, o arquiteto, quiser. E Jesus vir buscar a sua igreja, esse edifício não vai cair. Muito bem, e nesse edifício, qual que é o alicerce? O que é o alicerce desse edifício? A gente já leu esse versículo, vamos ler de novo. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, a pedra de esquina. Nós já falamos sobre isso, que Jesus Cristo é o que dá sustento, é a coluna desse prédio, é o que faz ficar de pé. 1 Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pôde pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Uma coluna, irmãos, não é só da visão do piso para cima, não é verdade? Uma coluna ela não é sustentada do piso para cima, ela é sustentada do piso para baixo, na fundação, no alicerce. Quando a gente olha para um prédio e vê ele saindo do chão, pode ter certeza que daquele nível da rua para baixo, no nível do piso para baixo, tem muita construção, tem muito alicerce, tem muito fundamento que a gente nem enxerga, o fundamento que a gente nem vê, e é o que sustenta aquele prédio em pé. Muitas vezes a gente vê um prédio bonito, lindo, grande, alto, porém, o que deixa ele em pé é aquilo que a gente não vê, é aquilo que está para baixo, é o alicerce. E o alicerce da nossa igreja, o alicerce da nossa vida é o próprio Jesus Cristo. O alicerce da nossa igreja, o alicerce da nossa vida em Cristo deve ser Jesus Cristo e a sua palavra.
Não tem outro. Não tem como mudar. Tem que ser Jesus Cristo. Se a igreja é firme em Jesus Cristo, não tem nada que abala ela. Não tem heresias, não tem falhas, não tem outras coisas, não tem falso testemunho, não tem falsas profecias, não tem falsas palavras, não tem pessoas querendo enganar, nem com a palavra A, nem com a palavra B, porque essa igreja tem um alicerce. E quando tem um alicerce, nada tira aquele prédio do lugar, nada derruba. Jesus Cristo é o nosso alicerce, é a nossa base. A igreja é edificada pelo ensino da palavra. Essa base, que é a base de Jesus Cristo, nosso alicerce tem que estar firmado em cima da palavra. Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós estamos firmados na palavra, nada mais importa. O que importa é que nós seremos um edifício firme e um edifício forte, inabalável, porque nós somos firmados, nós temos como fundamento, como fundação, a própria palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Muito bem. E nós? E o que nós somos nesse edifício? O que nós somos? Se Deus é o arquiteto, se Jesus é o fundamento, é a pedra de esquina, é a pedra de sustento, nós somos quem? Quem nós somos? 1 Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos as pedras. Nós fechamos o edifício. Nós fazemos juntos a parede. Uma pedra sozinha, o que é uma pedra sozinha? É apenas uma pedra, mas uma pedra junta, uma pedra unida, uma pedra colada uma na outra, através do Espírito Santo, através do amor. O que forma? Forma uma parede, fecha o edifício. Quem está dentro não vê quem está fora, quem está fora não vê quem está dentro. Isso por quê? Por causa das pedras que fecham a parede. E as pedras de que forma que tem que estar? Unidas, juntas, fixadas umas nas outras. Para ter sentido, as pedras, os tijolos, os blocos, para ele ter o sentido da vida dele, que ele foi criado só se ele estiver junto. Um tijolo sozinho não é nada. Um bloco sozinho não é nada. Um tijolinho sozinho não é nada. Não é nada. Você quebra ele facilmente. Você pega uma colher de pedreiro e bate e quebra. Mas a partir do momento que ele está ligado a outros blocos, a outros tijolos, a outros tijolinhos, através do cimento colado, através do Espírito Santo, aquilo se torna uma parede firme, que você pode dar um murro, dar um pontapé, dar uma cabeçada, que quem vai se quebrar é você. A parede não vai se quebrar, porque ela está firmada. Primeiro está firmada conforme o desenho do arquiteto. Segundo, ele está firmada na coluna, na pedra de esquina. E terceiro, ela está firmada nos outros. Que interessante, que tremendo que é a igreja do Senhor. Não é verdade? Muito bem. Cada um unido em um único edifício. Quando nós olhamos para um prédio, a gente vê um edifício. Mas ali, naquele edifício, o que é ele? Ele é composto do quê? Ele é composto de coluna, é composto de fundação. Alguém desenhou aquilo, alguém arquitetou aquele prédio para que ele se mantenha em pé. E ele é unido através das pedras, dos tijolos que fecham suas paredes, do cimento que fecha as fendas, os orifícios, fecha tudo, une aquelas pedras e unidos aqueles tijolos, aqueles blocos, forma aquele edifício lindo e maravilhoso que tanto nós admiramos e que tanto dura, que fica eternamente em algumas regiões. Não é verdade? Muito bem. Esse é o edifício que Deus arquitetou para a gente. Segundo desenho, segunda coisa, segunda metáfora que Deus deixou para a gente, que a gente vai estudar hoje aqui,
A segunda coisa que a gente vai estudar hoje aqui é o rebanho. O que é o rebanho, irmãos? Por que o rebanho representa a igreja do Senhor? Vamos ver Salmos 23:1, para ver se é isso mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeiro ponto é que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso pastor. Se Ele é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas. Nós somos o seu rebanho. Nós somos rebanho de Jesus. Nós somos rebanho de Deus. Nós somos rebanho desta palavra maravilhosa, a palavra de Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quase ninguém conhece esse versículo, não é verdade, irmãos? É interessante. Atos 20:28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Jesus é o nosso pastor, só que ele deixou o pastor aqui na terra para que apacentar as suas ovelhas. Lembra quando ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Deus deixou pastores aqui para cuidar do rebanho. O rebanho que é a sua igreja. O rebanho que ele escolheu e colocou como responsável o pastor. O pastor para cuidar das suas ovelhas. O pastor aqui na terra. Para que ele cuidasse das ovelhinhas que Deus resgatou com seu próprio sangue. Que Jesus resgatou com seu próprio sangue. 1 Pedro 5:4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Se nós temos um pastor, se ele deixou um pastor aqui na terra para cuidar da gente, o sumo pastor é quem? É o próprio Jesus, que um dia voltará. Voltará para recuperar as suas ovelhas, para pegar pessoalmente as suas ovelhas. E nesse dia nós seremos incorruptíveis e teremos uma coroa de glória, uma coroa de vitória, porque nós vamos encontrar com o nosso sumo pastor, com o verdadeiro pastor dessa grande rebanho, esse rebanho espalhado pelo mundo inteiro, esse rebanho chamado de Igreja de Jesus Cristo, Igreja dos salvos, Igreja daqueles que herdarão o céu. Nosso sumo pastor virá e nos buscará, virá e nos resgatará, virá e trará consigo a vitória na sua mão para cada um de nós, para que nós possamos alcançar aquele pasto verdinho, aquele pasto retinho. Hoje, se nós formos fazer uma analogia com o rebanho, nós estamos passando por momentos em que nosso aprisco foi fechado por um momento, que nós tivemos que pastar nos pastos estranhos, pastos emprestados de outros apriscos, pastos emprestados chamado Yohanan, pastos emprestados chamado Metodista Livre, pastos emprestados que nós tivemos que sair do nosso aprisco. Nós tivemos que subir montanhas através do alimento. Nós tivemos que pisar em pedras. Nós saímos do nosso conforto, do nosso aprisco, do nosso pasto verdejante. Nós subimos morros, nós descemos morros. Estamos passando agora todo o mundo nesse rebanho gigante. Estamos subindo morro, estamos descendo morro atrás de alimento, através de pasto. Mas chegará um dia que o sumo pastor voltará e nos levará para um pasto verdinho, verdejante, que o terreno será retinho, que nós teremos sombra, que nós teremos água fresca. Esse dia chegará em que o sumo pastor voltará e nos resgatará para o seu próprio louvor e para a nossa glória, para a nossa vitória. Jesus Cristo, nosso sumo pastor, virá e nos buscará. Você crê nisso? Diga um amém aí no chat, já que nós estamos longe. Rebanho denota o que, irmãos? Denota proteção.
dedicação, segurança. Proporcionado por quem? Pelo pastor. Quando a gente vê um rebanho, a gente vê que ele depende do que o pastor vai fazer. E o pastor dá a sua vida para proteger aquele rebanho. Ele se dedica, ele deixa aquele rebanho o mais seguro possível para que ele possa viver e viver bem, que dê frutos, que se multiplique, que cresça aquele rebanho cada vez mais de forma saudável. Não é para isso que o pastor existe? Não é para isso? Então, rebanho é isso. Rebanho é proteção, é dedicação de alguém, é segurança. E esse alguém é o pastor. É ou não é a igreja, o rebanho de Deus? Terceira figura que a gente vai ver, como analogia da igreja, é a família. Ah, irmãos, família é algo muito importante na nossa vida. Família é uma responsabilidade muito grande. Quando nós temos a nossa família, nós a tratamos diferente. Família é algo muito especial. Família é algo maior do que palavras. Família é algo maior do que qualquer coisa. Família é feita por gestos. É onde um depende do outro. É onde um conta com o outro. Existe amigos, existe pessoas, colegas, existe conhecidos, mas família é família. Não é verdade? Família é família. Não tem outra expressão a dizer do que família é o nosso próprio sangue. Família não deixa ninguém para trás. Família, ela passa pelas lutas ou pelas bonanças juntas. Família, ela não se separa. Família não tem um bom e um mal. Família está junto. Família, ela atravessa todos os momentos juntos. Família não deixa ninguém para trás. Nessa pandemia, uma preocupação que eu tenho muito grande com nossa igreja é se por um acaso a gente não está deixando alguém para trás, com esse distanciamento que a gente está um do outro, quando a gente não vê fisicamente, apesar de termos tantos meios de comunicação hoje em dia. Uma preocupação que eu tenho é se a gente não está deixando alguém para trás, se a gente não está deixando alguém passar por momentos sozinha. Família tem que estar junto. Família não deixa ninguém para trás. Família é para contar nos dias difíceis. Nos dias bons a gente tem vários amigos para comemorar com a gente, vários amigos para comer com a gente, vários amigos para festejar com a gente. Nos momentos bons é muito fácil encontrar alguém para estar do nosso lado, mas nos momentos mais difíceis, nos momentos de luto, nos momentos de dor, quem estará conosco é nossa família. Nossa família. Eu tenho uma irmã que mora lá no Orquídeas. Não vejo todos os dias ela. Eu tenho um irmão que mora lá na Bahia. Mas eu amo eles de todo o coração. Amo eles, Riedo, Wellington, de todo o coração. Eu sei que eles estão bem, eles estão com as aflições do dia a dia, mas estando bem, tá tudo bem. Não preciso nem vê-los fisicamente todos os dias. Mas se eu souber que eles estão passando por um problema muito grande, é nesse momento que eles têm que contar comigo, é nesse momento que eu conto com eles. Porque isso é família. Isso é família. Não é verdade? Então nós, como igreja, devemos neste momento dar uma parada, dar uma pensada, dar uma raciocinada. O que eu, como membro dessa família, estou fazendo durante essa pandemia? Será que eu estou olhando para o meu lado direito? Será que eu estou olhando para o lado esquerdo? Vamos responder essa pergunta para nós mesmos. O que eu, como membro da família, fiz por alguém? Eu mandei pelo menos uma mensagem. Eu mandei um socorro. Eu mandei um tudo bem. Eu mandei um estamos juntos. Eu demonstrei alguns gestos para alguém da nossa família chamada igreja, que socorreu ela nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Não digo só de necessidade de alimento, também é importante, mas uma necessidade que o ser humano tem de socializar.
uma necessidade de uma pessoa se sentir importante, de as pessoas se sentir amada, de uma pessoa se sentir fazendo parte de uma família mesmo, fazendo aquela pessoa se sentir como membro de uma família. O que eu fiz nesse tempo todo que nós estamos passando por esse momento? O que você fez nesse momento todo para essa família? Não uma família particular nossa, mas para essa família da igreja, essa família que nós somos como igreja. O que nós fizemos? Será que a gente deixou alguém para trás? Será que a gente esqueceu de alguém? Será que a gente poderia ter feito um pouquinho mais? Será que a gente poderia ter mandado uma mensagenzinha que for? Será, irmãos? Nós somos uma família. É algo que nós devemos pensar. Claro que nós não fazemos de propósito. Claro que a gente não quer deixar ninguém para trás. Mas por um acaso, se a gente esqueceu, se a gente deixou de fazer, é algo que a gente devemos nos perguntar. Será que nós estamos dedicando, como igreja, a esta família que Deus deixou para nós? Família chamada igreja? Será que nós não estamos esquecendo de ninguém? Será que nós não estamos esquecendo das velhinhas, dos novinhos, dos idosos e dos recém-nascidos, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, ou dos pobres, dos ricos, dos que estão com necessidade ou que aqueles que não estão necessidade física, mas necessidade espiritual, necessidade de amizade, de alguma coisa assim? É uma pergunta que nós devemos fazer. Família, Deus deixou para nós como igreja. Salmos 2,19. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O que faz a gente pertencer a essa família? O que nos carimba como pertencente dessa família? Somente aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador é o suficiente. Deus vai entrar no nosso coração, o Espírito Santo vai entrar na nossa vida e nós passaremos a fazer parte dessa família. Família dos santos, família de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Se a gente crê no nome de Jesus, nós fazemos parte dessa família, essa família chamada Filhos de Deus. Nós temos um pai poderoso, um pai mais poderoso que esse não existe. É o nosso próprio Deus. Que pai que nós temos, hein? É igual aquelas crianças que quando a gente estava na escola, há muito tempo atrás, a gente estava na escola e a gente via aquele coleguinha nosso, que o pai dele trabalhava na melhor empresa que tinha em São Bernardo na época, e trabalhava na Volkswagen, e ganhava presentes da firma, e a gente ficava olhando, parecia que o pai daquela criança era um super-herói. Pra gente que era da periferia de São Bernardo do Campo, que amassava barro no chão para pegar o ônibus. Na época, aquele filho daquele homem que trabalhava naquela firma, que a firma dava o presente no final do ano, nossa, o pai dele era um super pai, era um super poderoso, tinha uma super empresa, trabalhava numa super empresa. Pra gente, como criança pequena, a gente tinha essa visão. Mas nós, como crentes, como cristãos, nós podemos ter a sensação, não que o outro tenha um pai desse, mas que nós somos o próprio filho do homem que trabalha na Volkswagen. Deus, ele é poderoso demais. É o melhor pai que poderia ter pra gente. Hebreus 13:1. Permaneça o amor fraternal. Olha que importante. Se nós somos todos filhos de Deus, logo nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, nós temos que permanecer no amor fraternal, no amor de parente, no amor de família, no amor de sangue, no amor de irmãos mesmo, um dos outros. Nós temos irmãos, nós temos que ter um amor familiar, um amor superior ao amor de amigo, um amor superior ao amor de colega, um amor superior ao amor de colegas, de conhecidos. É um amor de família, é um amor que nós temos incondicional e fraternal. Uma coisa importante que nós devemos ter em mente é: não existe crente solitário.
fazemos parte da família e como família devemos nos reunir. Não existe crente sozinho, irmãos. Crente sozinho não existe. Esse crente faz parte de uma família. Se ele tem Deus no coração, se ele tem a palavra de Deus como raiz, como alicerce, ele não é solitário. Ele faz parte da família. E toda a família, o que faz? Se reúne, não é verdade? Nem que seja para jantar, para almoçar, para assistir um filme, alguma coisa, a família se reúne. Assim é como a família de Deus, ele se reúne. Nós temos nossa igreja, nosso templo, para nos reunir. Passamos um momento que estamos começando a sair, que nós estávamos afastados um do outro, mas nós nos reunimos. Nos reunimos aqui na frente da tela, do computador, do celular, da televisão, mas nos reunimos. Nós falamos um com o outro. Nós nos importamos uns com os outros, porque nós nos reunimos. Não existe crente sem igreja. Igreja física, igreja social mesmo, na vida social como igreja, como irmão, como reunião, como comunhão uns com os outros. Esta é a nossa família. A última metáfora, que podemos chamar assim, que nós vamos estudar hoje aqui é a lavoura de Deus. 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Nós somos o quê? Lavoura. Como que funciona a lavoura? Por exemplo, uma vinha aí, uma videira, né? Que está no desenho, exemplificando. João 15:1 e também o 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira. Quem está falando isso? Jesus. Ele é a videira. Ele é o ramo. Ele é que segura a gente. Ele é a videira, propriamente dito. Jesus Cristo. Quem é o lavrador? Novamente, o Pai. Ele que plantou, ele que regou, ele que cuidou para que aquela videira crescesse. E nós, como crentes, o que a gente somos? Jesus novamente fala, eu sou a videira, Jesus. Vós, nós, crentes, irmãos, vós, as varas, nós somos as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Como que um galho de uma árvore dá fruto, irmãos? Ele dá sozinho? Se você cortar um galho e jogar no meio da rua, ele dá fruto? Não, ele só dá fruto se estiver colado na árvore, no caule. Só se ele estiver se alimentando, ele dá fruto. Senão ele morre, ele seca, ele é queimado, ele joga fora. E Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se nós estamos ligados em Jesus, e Jesus está ligado no Pai, que foi o lavrador, logo nós daremos fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se nós não estivermos ligados na árvore, nós como vara não podemos fazer nada. Interessante, né, irmãos? Mais um exemplo do que? De união. Não é engraçado isso? Não é engraçado isso? Sempre cai na união. Não é isso? Por que isso? João 15:12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento, todos os mandamentos se resumem em um, amor. Todos os mandamentos se resumem em um, amor. Vamos ver os exemplos que a gente estudou domingo passado e hoje. O corpo tem que estar unido. Lembra que a gente falou? Se o dedo midinho não estiver ligado no pé, o pé no calcanhar, tem que estar ligado. O sangue tem que passar em todos os lugares do corpo. O corpo tem que estar unido. O corpo tem que estar junto. A noiva ama o noivo a tal ponto que acredita nele, na sua palavra e vai atrás dele até o fim, até se apresentar diante dele. Hoje a gente já estudou sobre o edifício. O edifício ele tem que estar ligado. A fundação ligada no alicerce, o alicerce ligado na coluna e a coluna ligada nas paredes, nas pedras que são unidas através do cimento. Na verdade, nós estudamos também que
A família é união, a família é amor, a família está ligada e nenhum deixa o outro para trás, não é isso? A lavoura, o galho, nós como ramos estamos ligados na videira, na árvore, e a árvore está crescendo para que nós como galhos demos frutos, e só podemos dar frutos se nós estivermos ligados no próprio Jesus Cristo. Tá vendo, irmão? Todos os nossos exemplos é de ligar uns aos outros, é de estarmos ligados uns nos outros, é de nós estarmos em união, porque o mandamento de Jesus, no final das contas, é amai uns aos outros. Concluindo, irmãos, edifício. Devemos construir nossa igreja firmemente alicerçada em Jesus. Devemos construir nossa igreja sob os alicerces da palavra de Cristo. Devemos agir como pedras vivas, cada um como parte essencial do edifício, que é a igreja. 2. Rebanho. Devemos seguir o bom pastor, que é Cristo. Devemos orar pelos pastores da nossa igreja, pela liderança da nossa igreja. Eles são dependentes da nossa oração. Devemos agir como ovelhas que respeitam seu pastor. As ovelhas, elas não são rebeldes, elas são obedientes. Somos famílias de Deus, devemos nos relacionar com Deus como nosso Pai. Devemos nos sentir amados por Deus como filhos. Devemos nos relacionar com os demais membros da igreja como irmãos e não esquecer ninguém. Somos lavouras de Deus. Devemos depender de Deus, que nos cultiva como um agricultor. Devemos depender de Jesus, que é a própria videira. E devemos produzir frutos do Espírito, como ramos frutíferos e ligados a Jesus, a videira. Muito bem, irmãos. Essa foi a nossa lição de hoje, concluindo que começou semana passada, sobre analogia, sobre figuras que representam a nossa igreja. Que nós possamos parar, refletir e pensar. Estamos sendo uma igreja de Deus? Sim ou não? É de se pensar, né, irmãos? Mas Deus está aqui para nos ensinar cada dia a melhorar cada vez mais. Hoje, 18 horas, vamos reiniciar os cultos presenciais ainda somente com a diretoria para nós testarmos. Vai ter transmissão ao vivo, provavelmente, estamos trabalhando para isso. Irmãos, continue acompanhando. Clica no curtir do canal aí para você receber, no sininho, para você receber notificações de novos cultos e quando estiver ao vivo, você receber a notificação que está ao vivo. Não deixa de seguir a palavra de Deus. Contate um irmão. Procure nem que seja um irmão, para falar se está tudo bem, está precisando de alguma coisa, quer conversar, perguntar, para fazer aquela pessoa se sentir importante. Mande uma mensagenzinha com o Zap, ficou muito mais fácil. Faça as pessoas se sentir importante. Você faz parte de uma família, de um rebanho, de uma lavoura, de um edifício. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.